Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o tema calorimetria. Aqui nós temos um exemplo do que a calorimetria estuda. Quando nós deixamos um cubo de gelo sobre a mesa, o que vai acontecendo com ele? Ele vai derretendo. O que acontece, com um cubo de gelo quando a gente coloca ele dentro da água? O cubo de gelo vai derretendo e a água vai esfriando. Então é isso que nós vamos estudar no tema calorimetria. De forma mais organizada, onde fica a calorimetria no estudo da física? A gente já viu o tema de mecânica, nós já vimos o eletromagnetismo e agora nós estamos dentro do ramo da física chamado termologia. E é aqui que se insere o estudo da calorimetria. E o que é calorimetria? Calorimetria é a parte da termologia que estuda a transferência de energia térmica entre os corpos. Ou seja, ele estuda a transferência de calor entre os corpos. Sempre que eu coloco um corpo quente, esse aqui é um corpo quente, este aqui é um corpo frio. Sempre que eu coloco um corpo quente em contato com um corpo frio, o que acontece? O calor começa a migrar do corpo quente para o corpo frio. Vamos lembrar que o corpo quente tem uma temperatura mais alta, ou seja, as moléculas aqui estão mais agitadas, elas têm mais energia. Este aqui é o corpo frio, ele tem uma temperatura menor, as moléculas estão mais lentas, mais quietinhas. Então, a agitação destas moléculas vai passando para este lado de cá, essas moléculas vão ficando menos agitadas, essas moléculas vão ficando mais agitadas. Então, vai acontecendo uma diminuição da temperatura deste corpo e vai acontecendo um aumento da temperatura deste corpo até que ele entra em equilíbrio térmico, ou seja, todo o corpo passa a ter a mesma temperatura. Então, calor é isso que é esse fenômeno, é essa transferência de energia térmica entre dois corpos. E a energia térmica ela flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Este é o processo natural de transferência de energia térmica entre dois corpos. Como que isso acontece, no tempo? Aqui a gente vai ter um gráfico. Eu coloquei neste gráfico o eixo do tempo, aqui nas abscissas, e eu coloquei aqui a diferença de temperatura entre dois corpos, é o delta temperatura. Então, no início, a gente tem uma diferença de temperatura bastante alta, e conforme o tempo vai passando, esta daqui é a curva da diferença de temperatura entre os dois corpos. Ela era bastante alta, e aí ela vai diminuindo, até que eles entram em equilíbrio. Isso aqui vai tendendo ao zero, ou seja, a diferença de temperatura entre os dois corpos tende a zero. Na hora que eles têm a mesma temperatura, cessa a transferência de calor entre eles, porque aí eles estão em equilíbrio térmico. No início do processo aqui, a diferença de temperatura entre eles era muito grande, então existe um grande fluxo de calor, existe um fluxo de energia térmica de um corpo para o outro, do corpo mais quente para o mais frio, e aí a temperatura vai diminuindo. Conforme essa diferença de temperatura diminui, a velocidade de transferência de calor, de transferência de energia térmica, também diminui. E é assim que o fenômeno transferência de calor acontece ao longo do tempo. Então, vamos dar uma revisada aqui nos principais conceitos que a gente já viu até o momento. Temperatura, então, é a grandeza que mede a energia térmica de um corpo. Quanto mais energia térmica um corpo possui, maior será a sua temperatura.
Calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro. E a gente já viu também que a energia térmica flui do corpo mais quente para o mais frio, ou seja, o corpo mais quente transmite energia para o corpo mais frio. Quando dois corpos possuem a mesma temperatura, nós dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. E a unidade do calor no sistema internacional é o joule. Então, calor é uma energia. Todas as formas de energia têm a mesma unidade. Energia mecânica, energia potencial e assim por diante. E o calor não deixa de ser uma energia. Então, ela também é medida em joule. Também é muito utilizada outra unidade que é a caloria. E uma caloria, o que é? Uma caloria é definida como a energia necessária para que eu eleve a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Então, isto aqui é que é uma caloria. A quantidade de energia, se eu pegar 1 grama de água, para que eu altere a temperatura dessa grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, eu preciso fornecer para essa quantidade de água 1 caloria. E 1 caloria equivale a 4,186 joules. Então agora a gente também já sabe como transformar joules em calorias. E agora nós vamos falar sobre um outro conceito, que é o conceito de calor sensível, ou esquentando as coisas. O que é calor sensível? Calor sensível é aquele calor que tem como efeito a elevação da temperatura dos corpos. Ou seja, ele é representado por esta fórmula aqui, que é a quantidade de calor, é igual a mc ΔT. Então vamos lá. Quem é C? C é o calor sensível, pode ser em joules ou calorias. E ele é igual ao quê? É a massa do corpo vezes o calor específico do corpo vezes a variação da temperatura deste corpo em graus Celsius. Então o que essa fórmula aqui diz? Ela diz que se eu tenho aqui um corpo, então a quantidade de corpo, se eu quero esquentá-lo, eu preciso fornecer uma determinada quantidade de calor, que é esse Q aqui. Por isso que a gente põe fogo aqui embaixo, porque eu estou fornecendo energia, eu estou fornecendo uma quantidade de energia para aquele corpo. E qual é o aumento da temperatura que vai acontecer neste corpo? O aumento dessa temperatura é resultado da massa vezes o calor específico do corpo vezes a variação da temperatura. Então, a quantidade de calor, quanto mais, aqui a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto maior a massa do corpo, mais calor eu preciso fornecer para ele. Quanto maior o calor específico do corpo, mais quantidade de energia eu preciso fornecer para ele. Prestem bastante atenção neste conceito aqui, o calor específico do corpo. Significa quanto calor um corpo precisa absorver para aumentar a sua temperatura de 1 grau Celsius. Quanto maior o calor específico do corpo, mais energia eu preciso fornecer a ele para obter uma determinada variação de temperatura. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar minha xícara de café aqui. Então, quanta energia eu preciso para esquentar a água para fazer o meu café? Vamos dizer que aqui eu vou fazer o meu cafezinho. Eu tenho na minha xícara de água aqui, eu tenho 50 gramas. A temperatura inicial, θ0, da minha água era 20 graus Celsius. Eu tinha que temperatura da água igual à temperatura ambiente. E eu quero, para fazer o meu café, eu quero elevar a temperatura da minha água até 90 graus Celsius. E eu tenho aqui que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, para cada grau Celsius que eu precisar elevar, eu preciso fornecer 1 caloria de energia. Então, usando a minha fórmula Q igual a mc ΔT, o delta temperatura,
uma hora vocês vão ver θ, outra hora vocês vão ver T maiúsculo. Tanto faz, as duas representações são válidas. E agora é só fazer conta. Quem é M? M é a massa, 50 gramas. Preste atenção nas unidades também, ó, dos 50 gramas. O calor específico aqui está também em grama grau Celsius e a temperatura está em grau Celsius. Então eu tenho todas as unidades aqui compatíveis. Então Q igual a M, 50, vezes calor específico, que é 1, vezes delta temperatura. Então eu tenho aqui, ó, Q igual a 50 vezes 1 vezes 90 menos 20, que é 70. Eu tenho então 50 vezes 70, que é igual a 3.500 calorias. Então eu preciso, para esquentar o meu café, eu preciso de 3.500 calorias. Isso funciona também no sentido contrário, ou seja, quando eu preciso esfriar alguma coisa. Então aqui eu tenho aqui a minha cerveja, a pergunta que a gente tem aqui é quanta energia eu preciso remover para gelar a minha cerveja. Então uma caneca de cerveja tem 500 ml, 500 ml igual a 500 gramas. A temperatura inicial da minha cerveja era 20 graus Celsius e eu quero ter a minha cerveja gelada a 0 graus Celsius. E aqui também é basicamente água, então o calor específico aqui também é 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, para cada grama, para cada grau Celsius, eu preciso remover 1 caloria da minha cerveja. Então aqui, Q, que é a quantidade de energia que eu preciso remover, é igual a mc delta θ. M é 500. Delta θ é 20 menos 1, o calor específico é 1, 500 vezes 20 vai dar 10.000 calorias. Ou seja, eu preciso remover 10.000 calorias do meu copo de cerveja para que ele passe da temperatura 20 graus Celsius para a temperatura 0 graus Celsius. Outra variável importante, outra característica das substâncias aqui também é o calor latente, ou derretendo as coisas. Então, calor latente é o calor que tem como efeito a mudança de estado físico dos corpos. A gente já viu que o calor sensível ele tem como efeito a alteração da temperatura. O calor latente agora ele tem como efeito a mudança do estado físico dos corpos. E o calor latente ele é dado por essa equação aqui, M vezes L, onde Q é o calor latente, é o calor necessário para eu mudar de fase. M é a massa do corpo e L é a quantidade de calor para mudar 1 grama de uma substância de uma fase para outra. Então, se eu quiser derreter 1 grama de gelo, eu preciso de uma determinada quantidade de energia. E esta energia aqui, que é representada pela letra L, é o calor latente do gelo. E nós vamos ver daqui a pouquinho qual é esse valor. Então, vamos aqui só para relembrar o tema mudança de fase. Eu tenho aqui os meus cubinhos de gelo, que é a água na sua fase sólida. Eu tenho aqui a água, que é a água na sua fase líquida. E eu tenho aqui vapor d'água, que é a água na sua fase gasosa. A mudança de estado físico do sólido para o líquido é chamado de fusão ou liquefação. A mudança de fase do estado líquido para o estado gasoso é chamado de evaporação. Eu tenho também o caminho inverso. Quando eu mudo de vapor para líquido, eu chamo de condensação. E quando eu mudo de líquido para sólido, eu tenho solidificação. Algumas substâncias elas mudam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Este tipo de transformação é chamado de sublimação.
ele acontece com algumas poucas substâncias, como o iodo, o naftaleno, o gelo seco, que é o CO2, quando ele está, na sua fase sólida, ele também sofre o processo de sublimação. Eles passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Mas aqui na calorimetria nós estamos interessados na maioria das substâncias. Então o que nós vamos observar em quase todos os exercícios de calorimetria é a mudança entre essas fases aqui. Sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido. Então aqui eu tenho o calor latente de fusão, que é a quantidade de calor que eu preciso para fazer com que 1 grama de uma determinada substância mude desse estado para esse estado. No caso do sólido para o líquido. Aqui eu tenho calor latente de vaporização. Aqui, quando eu faço a mudança do gasoso para o líquido, eu tenho calor latente de condensação. E quando eu mudo do líquido para o sólido, eu tenho calor latente de solidificação. E qual é o valor deste calor latente? Eu preciso aqui de 80 calorias por grama de gelo para derretê-lo. Então, se eu quiser derreter 1 grama de gelo, eu preciso fornecer 80 calorias para esta grama de gelo. Se eu quiser solidificar, é o mesmo valor, só que com sinal negativo. Se eu quiser solidificar 1 grama de água, transformar essa 1 grama de água em 1 grama de gelo, eu preciso retirar desta grama de água 80 calorias. Ou seja, o meu calor latente de solidificação é igual a 80 calorias por grama. E aqui eu tenho calor latente de vaporização. Se eu quiser vaporizar 1 grama de água, eu preciso fornecer para essa grama de água 540 calorias. E se eu quiser condensar essa grama de vapor em água novamente, eu preciso retirar 540 calorias de 1 grama de vapor. Reparem que esses valores são bastante elevados, eles são bastante maiores do que o calor sensível. Lembra que o calor sensível era de 1 caloria por grama grau Celsius. Repare que esses valores são muito maiores do que a elevação do calor sensível, que é o calor que tem necessário para eu alterar a temperatura. A mudança de fase são processos que requerem quantidades de energia muito maiores, tanto quando eu estou esquentando, quando eu estou derretendo ou vaporizando alguma coisa, quanto quando eu estou liquefazendo ou quando eu estou condensando ou quando eu estou solidificando alguma substância. Como que eu observo o que a gente chama aqui de curva de aquecimento? Então aqui a gente tem os dois eixos, eu tenho um determinado corpo, e aqui eu tenho a quantidade de calor fornecida para esse corpo. E aqui eu tenho a temperatura. Como que eu junto as duas partes aqui de calor sensível e calor latente? Então eu tenho um corpo, ele está aqui numa determinada temperatura, eu vou fornecendo energia para ele. O que vai acontecendo? Ele vai aumentando a temperatura dele. Então aqui eu tenho aqui uma transmissão de calor sensível. Então ele vai aumentando a temperatura. Chega a um determinado ponto que eu continuo fornecendo calor, mas essa temperatura não aumenta mais. Essa temperatura permanece constante. Então aqui eu tenho o calor latente. Aqui está acontecendo uma mudança de fase do corpo. Quando essa mudança de fase termina, eu continuo aquecendo, continuo fornecendo calor, e o que acontece? A temperatura volta a se elevar. Então aqui eu tinha calor latente, aqui eu volto a ter calor sensível. Até que chega uma hora que essa temperatura se estabiliza de novo. Eu continuo fornecendo calor, mas a temperatura não aumenta. Aqui está acontecendo uma outra mudança de fase. E quando essa mudança de fase termina, eu continuo fornecendo calor, e aí eu vejo que a temperatura continua subindo.
Esta daqui é o que a gente chama de curva de aquecimento de uma substância. E aqui você teve as duas mudanças de fase. Neste período em que a temperatura ficou constante, eu continuava fornecendo calor, mas aqui estava acontecendo uma mudança de fase. Então aqui foi a fusão dessa substância. Ela passou do estado sólido para o estado líquido. Aí ela volta a se aquecer e aqui de novo acontece outra mudança de fase. Acontece a evaporação. E aí quando termina a evaporação, eu tenho apenas a substância no estado gasoso e ela continua aqui aquecendo. Eu vou tendo vapor cada vez mais quente. Então, abaixo desta temperatura aqui, eu tinha a substância no estado sólido. Entre essas duas temperaturas aqui, eu tinha a substância no estado líquido. E acima dessa temperatura, eu tinha a substância no seu estado gasoso. Esta daqui é a temperatura de fusão, esta daqui é a temperatura de evaporação dessa minha substância. Preste atenção porque isso aqui é muito importante. Você precisa entender que esses processos aqui de aquecimento, fusão, aquecimento, evaporação, aquecimento, você precisa identificar quando isso está acontecendo para poder resolver bem os problemas de calorimetria. Isso como funciona também quando eu estou retirando calor de uma determinada substância. Então aqui eu tenho a temperatura e agora eu vou fazer aqui o gráfico conforme eu vou da temperatura, conforme eu vou retirando o calor dessa substância. Ela estava aqui numa temperatura alta, eu começo a retirar calor dela, ela começa a esfriar, acontece uma mudança de temperatura, até que uma hora começa a acontecer aqui a mudança de fase. E a temperatura durante a mudança de fase ela permanece constante. Aí na hora que termina a mudança de fase, a temperatura continua caindo, eu continuo retirando calor, até que hora para de novo a temperatura, ela entra num outro patamar aqui, uma linha horizontal, significa que a temperatura está constante durante esse período de tempo, eu continuo retirando calor, e até que hora termina essa segunda mudança de fase, e aí a substância continua esfriando. Quais foram as mudanças de fase que aconteceram aqui? Neste primeiro eu tive aqui a condensação, e nesta segunda patamar aqui, nessa segunda mudança de fase, eu tive a solidificação. E aqui novamente, acima dessa temperatura eu tenho o gás, o estado gasoso. Entre essas duas temperaturas eu tenho a substância no meu estado líquido, e abaixo dessa temperatura eu tenho aqui no estado sólido. Então, sempre que a gente falar de trocas de calor, você precisa imaginar, fecha os seus olhos, imagina e tenta responder as seguintes perguntas, para que você possa resolver os seus problemas corretamente. Quando dois corpos entram em contato e eles têm diferentes temperaturas, você precisa entender quem está esfriando, quem está esquentando. Quem esquenta e quem esfria. Alguém congela ou só está acontecendo mudança de temperatura? Se alguém congela, está acontecendo uma mudança de fase. Então aqui eu tenho calor latente envolvido. Quando eu só estou esquentando ou esfriando, eu tenho calor sensível. Aqui, quando alguém congela ou quando alguém derrete, eu tenho calor latente. Outra pergunta que você também tem que fazer é, isso passou da temperatura de evaporação? Então tem alguém que está sendo vaporizado? Porque aqui eu tenho calor latente de vaporização. Ou tem alguém que está condensando? Aí eu tenho aqui calor latente de condensação. E qual é a temperatura de equilíbrio? Que é o endgame, né? É o ponto final desta nossa brincadeira quando eu coloco dois corpos em contato. Um esquenta, outro esfria, alguém pode congelar, alguém pode derreter, alguém pode evaporar, alguém pode condensar e no final eu alcanço uma determinada temperatura de equilíbrio naquele meu sistema, que é quando os dois corpos têm a mesma temperatura. E é isso aqui que nós veremos como isso aqui acontece na próxima aula. Muito obrigado por assistir a essa videoaula. Bons estudos. Se você ficou com alguma dúvida, mande-nos uma mensagem ou entre em contato. Tchau.
de alguma outra forma. Grande abraço e bons estudos!